Alô, doutor Aloysio Andrade, que é psiquiatra. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Valéria, ouvintes e internautas. Como dizia no meu tempo de menino lá no Aviso aos Navegantes, já era anúncio para os navegantes que iam sair para saber como é que iam ser as tempestades ou não. O Aviso aos Navegantes. Faltam 2 dias para novembro acabar, faltam 33 dias para o ano acabar. E ontem vocês devem ter comentado, né, Fernanda, sobre a questão do Dia de Ação de Graças, né, e de Nossa Senhora das Graças. Sempre lembrando que a questão de agradecer as graças obtidas é uma forma de você obter mais graças, né? O reconhecimento, você não só ficar pedindo e reclamando, mas também agradecer o que aconteceu de bom. E esse momento, Eduardo, a virada do ano, é uma ótima hora da gente trabalhar nos novos projetos, ter uma ideia do que a gente quer, porque ninguém encontra o que não está procurando. Temos que definir nosso foco, definir nossas metas, nossos desejos, nossos ideais. Uma relação tóxica pode fazer mal, inclusive, para a cabeça? Totalmente, Eduardo. Isso que a doutora Valéria falou tem a ver com comodismo, né? A gente fica aguentando, suportando certas situações por preguiça de ter que enfrentar esse rompimento. E a gente sabe que é como se fosse uma amputação. Às vezes você tem que cortar um dedo para poder salvar a mão, para salvar o braço, para salvar o corpo. Então não é uma coisa a ser comemorada, mas é uma coisa a ser enfrentada, né? E quando as pessoas têm um tempo mais longo assim, as rupturas rápidas, né, a gente entende que podem estar sendo precipitadas, mas depois de 17 anos de vida em comum, com 3 filhos, a gente pode pensar que nesse momento, para os dois, obviamente, está sendo uma vivência de perda, mas com a possibilidade de um renascimento, de um rebrotar de uma vida que seja uma vida mais satisfatória para os dois. E esse projeto de continuar a família é fundamental, Eduardo, porque um casal sem filhos é um casal. Um casal com filhos deixa de ser só um casal e passa a ser uma família. Essa permanência, essa manutenção do relacionamento parceiro, fraterno, amigo, respeitoso, e não há necessidade de precisar ficar junto, vivendo na mesma casa. É possível se manter como família sem ser mais casal. Mais severo do que a morte para mim. Você ficar preso a vida toda é muito mais severo do que você tirar a minha vida. Sem dúvida. Além do que, Aloysio Andrade, se ocorre um erro judiciário, no caso da prisão perpétua, ainda há remédio. E são vários os casos, Eduardo, que a pessoa fica lá no corredor da morte, né, esperando o momento de ser executado, 15, 20, às vezes mais de 25 anos. E em alguns casos aparece um fato novo, depois de anos do acontecido, e vê-se que aquela pessoa não foi a responsável, não foi culpada. Eu concordo com a doutora Valéria que a pena de prisão perpétua, dentro da gravidade do que a pessoa fez, serve para que ela possa fazer sua reflexão, sua evolução espiritual, inclusive, né? E do ponto de vista prático, Eduardo, o que eu acho fundamental é que o preso tenha que tanto estudar e trabalhar, não só para poupar dias de pena, para diminuir o número de anos de condenação, mas para merecer o alimento que nós pagamos. E acho uma situação bastante absurda haver uma bolsa para a família do presidiário e não haver uma bolsa para a família da família que perdeu uma pessoa, né? Isso é uma distorção, é uma coisa que não me parece uma coisa adequada. E por último, Eduardo, o fato de que a gente sempre lembra aos ouvintes e internautas da Itatiaia que pela legislação brasileira, pela LEP, Lei de Execuções Penais, a pena a ser cumprida é 1/6 do número de anos que a pessoa foi condenada, né? Então isso daí já reduz a pena máxima de um assassinato, por exemplo, de 30 anos para 5 anos, né? Se você desconta 3 dias que a pessoa estuda, 1 dia menos na pena, 3 dias que a pessoa trabalha, 1 dia menos na pena, acaba que essa pena de 30 anos se reduz, a doutora Valéria me corrija se eu estiver errado, a 2 anos e meio, um período que é um período pouco significativo diante daquela condenação tão grande, né? A propósito disso que acaba de dizer o médico, de que os presos têm que trabalhar, todo mundo concorda. Reduz a sensação de controle e aumenta um pouco da culpa, né? Que a gente fica achando que tá só grudado no aparelhinho. Conhece gente que fica só olhando pro aparelho, doutora Luiz? Eduardo, eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, porque o diagnóstico de dependência, né, e o diagnóstico de vício, ele é feito, Fernanda, em função do número de horas ou do número de minutos que a pessoa se dedica. A pessoa dedicar um número de horas grande do dia dela
a ficar nessas consultas de interno. E não são consultas científicas, culturais, são consultas em geral de temas não acrescentantes, de vida alheia, né? Uma coisa muito mais superficial e muito menos acrescentante do que poderia ser. Então esse número de horas aí faz com que a gente realmente reconheça que a pessoa está com um hábito, com um número de horas de hábito que se torna uma dependência, se torna um vício, né? Então dizer que só 2% tem sintomas, para mim o sintoma é você perder tantas horas do seu dia vendo a vida alheia, vendo os passeios dos outros, os bens dos outros, que é o que mais chama a atenção desses influências que a gente tem aí. Então eu acho que realmente nós estamos com esse problema, que é um problema de, ao invés de evoluir, de colocar nossa mente para fazer meditação, para aprender coisas novas, ficar só, o meu tempo de menino, Fernando, chamava assim, matando o tempo, não era jogar paciência, você pegava um baralho, ficava tirando carta, passava horas fazendo nada, né? Com o desenvolvimento pessoal é muito limitado. É certo, a gente concorda que uma cabeça vazia não ocupada, ela é pior do que uma cabeça ocupada com uma coisa superficial. Mas a gente tem como evoluir, a gente tem como ocupar nosso tempo com coisas mais avançadas. E está na internet também. Uma boa leitura, né? Também. Uma boa leitura, né? Agora está na internet também, mas não só, né? Agora eu vi uma coisa, não sei se é fato, dizendo que quando a gente fica com a cabeça inclinada para olhar a tela, que é como se a gente tivesse com um peso de 27 quilos. Será verdade isso? Eu acho que sim. Estou imaginando uma geração inteira de cervical arrebentada daqui uns 10, 15 anos. Pela Avenida Barão Homem de Melo, por exemplo, né, sempre ali em 3, fazendo também esse policiamento, essa vigilância e também essa atenção à população a pé, né, mais próximos do povo. A presença policial, Eduardo, foi fundamental para inibir os que são, então, criminosos ocasionais ou ladrões de oportunidade, né? Porque os grandes bandidos, né? Essas facções é outra história, arromba cofre de banco, mas a maioria das situações é de pessoas que, se tiver algum grau de inibição por parte da presença policial, não vai cometer o delito, não vai cometer o crime. Então eu acho que é muito importante essa ação da Polícia Militar. A gente tem que prevenir, porque a repressão, depois que acontece, eu não vejo efeito nenhum. E lembrando uma coisa, Valéria, que o ladrão, o assaltante, ele está no momento de estresse. Ele está sob forte efeito de adrenalina, de noradrenalina, epinefrina, que são substâncias da guerra, né? Então, muitas vezes não há uma reação por parte da vítima, mas o estresse desse bandido faz com que ele atire, dispare com que ele mate a arma de fogo. Por uma questão de, vamos dizer assim, de estado alterado de consciência mesmo. De verbas públicas sendo paga para shows, sendo que a população sofre todo dia nas filas de UPAs, de tudo. Não é, doutora Luísa? Eu acho isso que... Agora, trazendo o velho conceito de que há controvérsias e que toda moeda tem seus dois lados, né? Toda faca tem seus dois legumes. O que eu penso? A gente de que o governo, a administração tem que oferecer comida, alimento, que é o pão, né? E o circo, que é a diversão, né? Então eu penso que o dinheiro público ele não é um dinheiro sujo, ele é um dinheiro que precisa de ter uma destinação mais adequada. Eu penso que se ela dividisse o cachê ao meio, falasse assim, eu quero contribuir, né? Se for o cachê de 400 mil, eu quero contribuir com 200 mil e vou cobrar só 200 mil, né? Porque nesse radicalismo de ou tudo ou nada, ou paga uma super grana ou não paga nada e não tem a presença, né? Eu acho que podia ter um meio termo. Não tem que ter saída de Natal, não tem que ter nada. Você está ali cumprindo uma pena de um crime que você praticou. Aloysio Andrade. Então, do ponto de vista prático, Eduardo, né, você tem que pensar sempre na relação custo-benefício, né? E eu penso que para a sociedade o custo é alto, porque boa parte deles recaem nesse pequeno período que ficam fora da cadeia. E depois a gente vai ver isso aí, como é que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública tem de estatística do não retorno, né, Valéria? Porque tem uns que somem mesmo, né? Tem pessoas que tiveram uma saidinha dessa e tem 5, 7 anos que estão sumidos, que não foram encontrados de volta. Então, essa questão de adequação, né, Eduardo? A gente precisa de ter o raciocínio de que não tem solução simples, não tem escolhas óbvias. Você tem que ter escolhas adequadas para o momento e para um lucro para a maioria das pessoas. Porque se você tem lucro para um e prejuízo para vários, isso daí não está correto, isso não está adequado.
Ô, Eduardo, só para finalizar, eu acho que o Estado, além de não ressocializar nada, o encarceramento é apenas um depósito de seres humanos. Segundo dados do CNJ, a cada 10 presos que são colocados na rua, 7 retornam. Então é um índice muito alto. E eu acho que a gente tem que procurar outros meios de ressocialização do que dar benefício de saidinha. Então aí as APACs, que o Eduardo é um grande incentivador, e eu também. Mas eu também sou a favor das APACs. Eu conheço muito bem. A Luísa Andrade, então, até sexta que vem, se Deus quiser, às 10 da manhã. Deus quiser, e desejar aí os ouvintes internautas, para todo mundo, alegria, esforço e cuidado e atenção para não errar a mão, não errar a dose e acabar não transformando uma época tão boa, tão feliz, em uma época de problemas e dificuldades. Sucesso aí, mas fiquem de olho, porque a diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, cuidado com a dose. O Instagram dele é Aloísio A. Andrade.